E você, é cristão? Bom, agora eu vou abordar um outro assunto super polêmico que é religião. E eu fico pensando em como é bizarro a forma como a maioria das pessoas, elas excluem umas às outras através dessa questão também. Assim, ter fé ou não é um direito de todo mundo. Ninguém é obrigado a ser cristão, ninguém é obrigado a ser muçulmano, porque o nosso estado é laico, né, e ele, por ser laico, ele respeita todo tipo de crença, né. Quando a gente for uma teocracia, se Deus quiser nunca, aí a gente pode conversar melhor, né, e eu não quero realmente que seja não. Mas assim, tem uma coisa que me incomoda, porque assim, eu sou uma pessoa que segue os preceitos cristãos, por incrível que pareça, algumas pessoas acham que não, né, mas eu sigo, eu rezo meu terço. Só que veja, eu acredito nesse sentido, religioso, em um âmbito muito específico, que é o âmbito mítico, barra fantasioso, ficcional, porque eu não trato nada como uma realidade nua e crua, e sim como algo mágico que me faz estabelecer uma conexão com o divino e que me faz, uma pessoa mais forte todo dia. Isso não significa que o que eu leio, por exemplo, na Bíblia é a verdade absoluta. Isso é o maior erro que as pessoas cometem. Sabe por quê? Porque aí você se torna a pior versão que você pode ter de você mesmo. Só que antes de eu continuar o vídeo, vocês sabem que eu vou pedir um like pro vídeo e também vou pedir para que vocês se inscrevam no canal. Eu resolvi trazer a questão de religião, que é uma questão super polêmica sempre, principalmente por conta da forma como algumas pessoas, elas querem, posicionar o fato delas serem cristãs ou serem, enfim, de uma religião que é preponderante, predominante no país, como uma forma de exercer poder continuamente. Me incomoda muito quando as pessoas, por exemplo, vão realizar o seu proselitismo religioso, vão em ônibus e atrapalham outras pessoas. Isso é incômodo, isso assim, é errado. Ah, mas é porque na Bíblia diz que é para evangelizar. Evangelizar, gente, não é você ficar falando literalmente a palavra, é você agir da forma mais correta possível com os demais, dentro dos preceitos bíblicos. Isso é completamente diferente, porque eu vejo muita gente falando uma coisa e praticando outra. Quantas pessoas falam, por exemplo, faça isso, aquilo, e depois por trás faz tudo ao contrário. A gente tem, por exemplo, hoje há uma maioria de pessoas cristãs. E as pessoas insistem em falar que as pessoas cristãs são super santas, elas não fazem nada de errado. Só que fazem, assim como qualquer outra religião, assim como qualquer outra pessoa. Só que numa maioria cristã, você acha que tem a maioria cristã comete crimes, desculpa, a maioria que comete crimes é o quê? É cristão também, gente, óbvio. E aí não sou eu que estou falando não, são os dados. Eu vou trazer os dados aqui para vocês, vai estar no link vai estar no link na descrição, os dados sobre, qual que é a religião das pessoas que estão encarceradas. Óbvio que esse dado é um pouco, para mim, causa um pouco de antipatia, porque não necessariamente por você estar encarcerado você é a pior pessoa do mundo, apesar de, né, a gente ter uma população carcerária que cometeu crimes e logo, né, na teoria fez algo de errado. Né. E eu falo isso porque tem pessoas que também infelizmente são presas, de forma inocente, mas eu não quero entrar nesse âmbito de discussão. O que eu quero falar é sobre uma questão ali da moral cristã de sempre estar certo e todo mundo está errado. Eu vejo, por exemplo, muitos melindres dentro das escolas em tratar sobre questões étnico-raciais por conta de uma questão ali muito cristã, de um corpo docente que tem medo de abordar os assuntos, e pais que têm medo que os alunos, né, que seus filhos entrem em contato com outras religiões. Por que isso? Ah, vai fazer a cabeça. Gente, ninguém faz a cabeça de ninguém. Assim, para quem não sabe, o ensino religioso é obrigatório nas escolas. Vocês devem saber, vocês não estavam sabendo, ele é incentivado e ele faz parte da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular.
tá lá, ensino religioso, só que é para ensinar todas as religiões. E essa dificuldade ela é muito grande, porque as pessoas, elas não entendem que, cara, a gente tem que saber o mundo, a gente tem que conhecer o mundo, a gente tem que saber sobre o mundo. Isso me incomoda tanto, porque o que acontece? Quando você ensina só uma religião, você tá assim, focando aquela visão do aluno, da aluna para um caminho só. Isso é errado, você está enganando. Acho que essa que é a palavra. Eu pelo menos me senti muito enganado quando eu só tive, por exemplo, em outro âmbito, no âmbito epistemológico, eu só estudei, por exemplo, em sociologia, pessoas da Europa praticamente. Ou quando fiz o meu curso de produção cultural e a maioria dos autores serem brancos europeus. Hoje a gente tem acesso, principalmente na pós, a gente tem acesso a um ponto de vista mais diverso. A gente tem autores que são brasileiros e autoras brasileiras muito consolidados dentro do âmbito acadêmico, só que isso não chega até o ensino, infantil barra fundamental, né. Isso é essa é a palavra que eu uso, eu me senti enganado. E hoje que eu tenho acesso, eu me sinto uma pessoa muito mais repleta de conhecimento, né. E me incomoda que muitas das vezes a gente não conheça as religiões e se torna uma pessoa ignorante por conta da escolha de alguns. Isso é triste, sabe. E ainda mais, assim, no contexto de um Brasil que a gente não sabe nem a nossa própria história, nem a nossa própria cultura e a nossa diversidade. E muitas das vezes, quando você para pensar, a pessoa que está só querendo professar sua fé de forma, assim, tranquila. Eh, Vocês já viram, por exemplo, muitas pessoas entrando, por exemplo, no ônibus falando para você se tornar uma pessoa, da Umbanda ou do Candomblé? Eu não vi, eu nunca vi, mas sempre vejo, assim, com muita frequência, só pessoas que estão ligadas a denominações e a religiões não, né, mas grupos, né, e denominações que são cristãs. Isso me incomoda muito, porque, veja, ninguém é obrigado a ficar ouvindo palavra nenhuma. "Ah, mas você não disse que é cristão, por que que isso te incomoda?" O que me incomoda não é desejar o melhor para a pessoa, mas é você insistir que a pessoa seja como você. Porque a minha vida inteira foi muito de pessoas dizendo o que eu deveria ser, ou como eu deveria agir. Isso me irritou tanto. Eu tive sempre cabelo curto, por exemplo, porque as pessoas falavam que o meu cabelo era horrível. Porque é um cabelo crespo, gente, mas o meu cabelo não é horrível, meu cabelo é lindo e maravilhoso. Eu amo meu cabelo do jeito que ele é. E por ele não ser do padrão que se estabeleceu socialmente, que é o cabelo liso, que é o cabelo que as pessoas gostam, ele foi considerado um cabelo feio. Só que hoje eu amo meu cabelo, eu amo aparecer para dar aula com o meu cabelo, da forma como ele é. Olha como ele é lindo, gente, né, ele cacheia fácil, aqui ele tá um pouquinho bagunçado, tá, porque ele tá sem creme, e ele sem creme, olha como ele está maravilhoso, ele está cheio de volume, está muito lindo. Imagina ele com meus creminhos que eu uso, fica perfeito. Imagina você ser empurrado a ter uma religião que às vezes não te representa em nada. Então veja, eu não tô, falando mal de ser cristão, mas a forma como as pessoas agem, entendeu? Porque não é só porque você e eu fazemos parte de uma religião que é a maioria, que a gente tem que agir de forma desrespeitosa, o tempo todo com as demais, religiões, orientações de se ligar ao divino existem no mundo, né. Eu vejo pessoas, assim, destruindo santos e santas, para quem eu sigo mais, eu sou cristão barra católico, né, que não vai à igreja. E tem pessoas que destroem santos. Gente, para que fazer isso? Para que, quebrar ali oferendas? Eu moro em São Gonçalo, o que eu mais vejo na estrada são pessoas quebrando oferendas.
não pessoas quebrando, mas oferendas quebradas, vou até me retificar aqui. Eu acho isso completamente errado. A gente tem que deixar as pessoas serem felizes do jeito que elas acreditam, que estão fazendo bem para o mundo e outra coisa, se você desconhece sobre uma religião, não fale sobre ela. Por isso que é importante conhecer todas antes de emitir opiniões, porque a sua opinião não vale de nada se você desconhece a realidade, ou melhor, a forma e a visão de mundo que está sendo empregada através daquele grupo social religioso. O quanto de pessoas desinformam falando sobre demônios quando não são demônios, e sabe, principalmente quando é coisa de orixá. Gente, se vocês não sabem, não vão falar. É lindo, é linda a essa coisa cosmológica, os orixás, eu acho super lindo. Não é o que eu sigo, mas eu aprendo. Aprendo, sabe para quê? Para não ser uma pessoa ignorante. Porque no final das contas, a gente imagina mundos através das religiões. A gente vive a nossa vida concreta pensando numa coisa mágica, que não necessariamente pode ser a verdade e tá tudo bem. Outra coisa, que de respeito total a isso com pessoas que são ateias. Todo mundo tem o direito também de não acreditar em nada, sabe? A fé é de cada um, assim como não ter fé em nada e serem pessoas céticas. Gente, eu não entendo o que que incomoda tanto as pessoas. Por que que a gente, em vez de ficar incomodado, por que que a gente não respeita o lado de cada um? Nós somos excelentes e ótimos, cada um à sua maneira, do seu jeitinho. E isso não vai te fazer nem melhor nem pior, tá bom? Bom, se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal. A gente vai ter mais discussões como essas nos próximos vídeos. A gente se vê numa próxima, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.